Olá, vamos então a mais um Café com a Fê numa quarta-feira às 9h15 da manhã. Sempre estarei aqui para dar uma palavrinha motivacional pro teu dia, pra tua semana, pra tua vida. E hoje, né, o nosso bate-papo, o nosso cafezinho é para que eu te conte, né, bem café fofoca, o porquê que eu fiquei, né, um ano sem fazer avaliação física. Eu comecei esse assunto com vocês na semana passada, revelando para vocês, né, questões relacionadas a peso, a composição corporal, a todos esses processos. E muitas pessoas me questionaram, né, Fê, mas por que tu ficou sem fazer avaliação física, né? E aí eu falei, bom, explicar nas stories, né, é mais complicado, porque ali são videozinhos curtos e se perde, até porque muitas pessoas que me falaram que acabou que não acessou ali no Instagram nos dias que eu expliquei o meu processo, né, em relação à questão de ter feito a avaliação em outubro, dia 13 de outubro, quando eu fiz agora desse ano, e quando eu refiz agora a segunda avaliação, as metas, tudo mais, não pude assistir porque, né, tava num dia corrido e perdeu porque sai nas 24 horas. Aí eu falei, bom, essa outra parte, né, da história, tá que nem novelinha, eu vou contar pras gurias em live, porque daí não se perde, né? E aí talvez fique o registro aí para que a gente possa falar um pouco mais sobre essas questões, né? E ao mesmo tempo, deu uma pausa aqui no meu Instagram, não sei se aí para vocês deu também. Mas deixa eu falar para gurias, vocês estão me ouvindo bem? Me respondam isso. Bom dia, Aline. Bom dia as gurias todas que estão chegando aqui. Primeiro me digam se vocês estão me ouvindo bem. Por que eu tô perguntando isso, tá? Porque hoje eu tô aqui sem meu ring light, que é aquele coisinha que fica o celular, né? Que eu emprestei e acabei esquecendo de pegar de volta no domingo. E aí hoje eu tô aqui tentando apoiar o celular de um jeitinho aqui nos livros que favoreça que eu consiga falar na live, tá? Tá, então que bom que tá bom, porque o som ele é embaixo, né? E aí fica abafado. O ring light ele fica pra cima, né? Mas que bom que tá dando pra ouvir. Então, vocês que estão aqui, né, de repente, provavelmente acho que estão por dentro do que eu tô falando, se estão confusas, né, podem me perguntar, mas eu comentei, né, que quando eu fiz, eu vou dar uma relembrada na história, ali por outubro desse ano, né, eu comecei, antes até, né, em setembro, outubro, eu comecei a perceber que o meu peso estava aumentando, e aí eu falei, bom, né, eu tenho treinado, tenho feito tudo isso, mas eu acredito que não é tudo massa muscular. E aí eu falei, tá na hora de dar uma olhada, fazer uma avaliação física para ver como é que está a situação. E aí, quando eu fiz a minha avaliação física dia 13 de outubro, eu contei para vocês lá nos stories que estava marcando, eu esqueço um pouco os números. Eu acho, deixa eu só lembrar. 78,7, né, se eu não me engano. E 30% em média de gordura, né? Acho que foi isso. Aí, eu sei que eu falei, bom, agora tá na hora de olhar pra isso, agora tá na hora de começar a reorganizar, né, todos meus treinos, tudo que eu venho fazendo pra ter resultado. Mas por que eu não fiz isso antes? Por que eu deixei um ano sem olhar pra isso, né? Vou explicar, já conto, mas eu tô retrocedendo aqui pra quem tá chegando depois. Bom dia, gurias que chegaram aqui. E aí, depois agora eu fiz, né, as datas, deixa eu pensar. 17 de novembro, a segunda avaliação. Já vendo o resultado, né, eu contei ali pra vocês nos stories que eu percebi que já teve uma redução de quase 2 quilos de gordura, 1,8 kg. E o percentual já foi pro entorno de 29. É 29. Gurias, eu tô confusa nos percentuais, mas acho que é isso, né, que eu coloquei ali pra vocês. Não, tô falando errado. Era 29 e eu fui pra 27. É isso. E a minha meta até dezembro é 25. Os números eu acabo esquecendo. Tá tudo anotado, mas de cabeça eu me esqueço um pouco. Tá, mas a questão toda, né, que eu trouxe pra vocês assim, tá, mas por que, Fê, que tu realmente ficou esse um ano sem fazer avaliação? Primeiramente, gurias, não foi algo... como é que eu vou dizer pra vocês, proposital. Tipo, preciso ficar um ano sem fazer avaliação. Não foi mesmo, sabe? Foi algo que aconteceu. Essa que foi a verdade. Aconteceu simplesmente quando eu vi, eu tava um ano sem fazer avaliação. Mas por que, né, tu não percebeu?
Porque sim, do ano passado pra cá, e literalmente foi de outubro pra cá, que eu comecei processos muito profundos, né, de autoconhecimento, de inteligência emocional. Eu já sempre fiz isso, mas dá pra se dizer que nesse último 1 ano foi muito intenso, com investimentos realmente muito altos, tanto de tempo quanto financeiro, e muitos cursos e muitas mentorias pra mim, e muitos processos e muitas mudanças. E nesse olhar para dentro, acabou que, por acaso, né, eu precisei não ficar tão focada em olhar para fora. Entende? Isso foi de forma, né, não consciente, foi inconsciente. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito racional, muito material, né? E não que eu não tivesse sensibilidade, espiritualidade, mas não era tão forte quanto o meu lado racional, material. Dentro dessa balança, né, o meu racional, o meu material, ele era muito mais elevado. E eu precisava potencializar, nesse último ano, o meu lado espiritual. E nesse potencializar o meu lado espiritual, que foi muitos processos que eu passei, mas pensa em muitos, tá? De verdade. Em muitas linhas alternativas, em muitas linhas didáticas, em muitos processos de cursos, né? Então eu fiz muita coisa mesmo, que nem eu falei pra vocês. Muitos treinamentos de alto impacto emocional, mentorias, né? Fiz processos que nem eu fiz um curso também na parte sistêmica de constelação, que foi o líder sistêmico, o nome do curso. Então eu fui aprendendo muito sobre o sentir, né? Eu sempre tive muita sensibilidade no sentir do outro, mas a conexão maior comigo, né, com algo muito mais potencialmente falando espiritual, não era tão aflorado. E eu precisava desenvolver isso, né? Estava no momento. Eu não tinha isso tão consciente, mas foi o que foi acontecendo. E aí, olhando para as questões de energia, a gente tem a questão da energia do masculino e a energia do feminino. Internamente, todas nós temos. E o que acontece, né? Todas nós temos histórias, né, de vida, mas que nós, mulheres, de forma geral, independente das suas histórias, tivemos que realmente, né, na luta pelos nossos direitos, vestir calças, né? Vestir calças é o quê? É ir pra batalha, é ir começar a criar o nosso espaço. E isso é muito recente, né? Então, assim, há pouco tempo atrás, nós não tínhamos direitos a muitas coisas. E nessa luta do feminismo, né, que é nossas gerações passadas, muito próximas de nós, tanto é que na época dos anos 80, a mulher não tinha direito a abrir empresa, né? Então, esse universo empreendedor feminino foi uma conquista. As nossas, as mulheres que vieram antes de nós, né, nossas mães, avós, elas foram conquistando direitos, né? Direito até na questão de comando na família, de fala, de persuasão, de ir pro trabalho, de tudo isso, e sair de dentro de casa. E nessa luta dos direitos de ser alguém, de ter até um CPF, que era coisa que nós não tínhamos, nós, de forma geral, potencializamos a nossa energia do masculino. E eu já nasci numa família de mulheres fortes, que sempre trabalharam muito e que sempre já tinham essa energia elevada. E eu aprendi assim, né, que é dessa forma que é a realidade, né, da questão de ir pra luta, de batalhar, de fazer por onde. Eu tive o meu pai, né, que ele é vivo, mas há muitos anos atrás, em 2005, né, então já fazem aí 17 anos, ele teve um AVC. Ele parou de trabalhar, né? E aí, por fim, mais ainda a força do feminino vestindo as calças e indo para a luta com a energia do masculino teve que se aflorar na nossa família. E isso eu era muito novinha, né? Eu tinha ali em torno de 22 anos. E eu tava entrando, né? Tava me formando como nutricionista, entrando para o mercado de trabalho e entendendo que sim, nós tínhamos que honrar, né? Ali toda a família, seguir adiante com os negócios, cada um fazendo a sua parte. Então, tudo isso, todo esse movimento de ir para a luta, fez com que minha força da energia do masculino, assim como, né, das mulheres da minha família, fosse muito alta, mas muito alta mesmo.
E para mim é muito natural a energia do masculino. E o feminino foi se esvaindo ao longo do tempo, né? E o que é essa energia do masculino e o que é essa energia do feminino? Eu já dei até palestras para vocês aqui, né? Aulas, lives, mas eu vou falar um pouquinho mais, assim, hoje aqui também, para reforçando e relembrando também. A energia do masculino aqui é a energia do universo racional, a energia do material. Eu vou até citar aqui os pontos específicos, tá? Com o caderninho. É a execução, é o universo da competição, é a pessoa, né, com energia mais focada, é a concretização, a finalização, é a questão toda do mundo físico, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala nas polaridades, é o yang, é o masculino. Então, eu sou grata, né? Obviamente, porque isso faz com que a gente conquiste muitas coisas, faz com que a gente tenha uma energia de realmente potencializar processos da nossa vida e evoluir, né? Porque essa energia todas nós precisamos. Só que quando muito alta, ela fica tão alta que a gente desconecta um pouco com esse processo do universo mais espiritual. E foi o que aconteceu comigo. Eu vinha falando, já faz uns anos, né? Que eu não me percebia, eu sabia que eu tinha fé, mas eu sabia que não era a fé que eu poderia ter. Olha só. Tanto é que nos meus processos terapêuticos eu falava, eu queria ser uma pessoa de mais fé, mas é uma fé verdadeira, uma fé sentida, aquela fé que não deixa dúvida, né? Que apesar de qualquer coisa, sabe que tudo vai dar certo. E eu não me sentia assim, né? Eu ainda falava que a minha mãe é uma pessoa de muita fé, né? Com a energia do feminino alta também, espiritual, muito forte. E eu sempre falava pra minha terapeuta lá, eu vejo a fé que a minha mãe tem e eu fico, nossa, eu não consigo sentir isso, né? Eu queria potencializar essa fé. E isso, essa fé, essa espiritualidade, esse universo do sentir, ela é a energia do feminino. E eu já não estava mais conseguindo acessar da forma que eu sabia que eu tinha que acessar. Então, que nem eu falei pra vocês, do ano passado pra cá, eu mergulhei de cabeça em processos sistêmicos, fiz muitas coisas, mas muitas coisas mesmo, né, que nem tenho como contabilizar aqui no sentido de tempo financeiro, que nem eu falei pra vocês, que era para mergulhar nesse sentir, me desconectar da matéria. E o que é a energia do feminino? Ela é exatamente isso, ó. É o espiritual, é o invisível, é o emocional, é a abundância, é a criatividade, é o gestar os processos. O feminino é que tem o mundo das ideias, o masculino vai lá e concretiza, ele coloca na ação. É o colorir da vida, é o mostrar o belo, é o trazer vida. E eu tava tão conectada com o masculino que, tipo assim, ó, né, bola pra frente é fazer o que tem que ser feito, que eu falo muito, bora fazer o que tem que ser feito, mas era muito intenso só fazer. E o sentir tava, né, cada vez mais, tipo, né, desconectado, tá? E desconectado, quando eu falo, não é que eu não sentia, não é que eu não era espiritual, não é que eu não tinha fé, mas proporcionalmente eu não sentia isso equilibrado. Era muito intenso o universo do material. E entrando nesses processos, vai dizer, Fernanda, que longa história, né? Vocês estão pegando, gurias? Me falem aqui que estão pegando, está fazendo sentido para vocês que estão aqui comigo, tá? Deixa eu dar um oi aqui para quem chegou. A Liz, minha mentorada maravilhosa, linda. A Tati, irmã de coração, Vivi, Wanderleia. Então, gurias, digam aqui, coloquem nosso emoji do coração se tá fazendo sentido o que eu estou falando para vocês. Como que vocês se sentem hoje? Energia do masculino ou do feminino? Me contem aqui, pra gente poder conversar um pouquinho, tá? Continuando. Aí, eu entrei profundamente em todos esses processos, mas profundamente, né? Então, foi algo assim que fez com que eu me desconectasse da matéria. Da matéria, quando eu falo, é dessa coisa tão números, peso, percentual, resultado, foco. Não que eu não tivesse o meu estilo de vida já estabelecido, né? Porque
continuei me alimentando bem, continuei fazendo exercício, mas de um jeito muito mais leve, muito mais sentido. Sentido era conforme eu tava afim, se eu não tivesse afim de ir na academia, tava tudo bem. Se eu não tivesse, né? Se eu tivesse a fim de abrir mais exceções do que deveria, talvez na alimentação, tava tudo bem. Tu entende? E não que hoje não esteja, mas eu estava desconectada dessa questão toda mais racional, mais material, mais potencialmente de resultado. E acabou que, sem querer, por isso que eu falei, não foi algo que, eu vou parar de fazer avaliação física pro ano. Eu nem a avaliação física mais estava me importando com esse universo tão matéria. Não que eu não me visse, não que eu não me olhasse, não que eu não me gostasse. E eu tava tão feliz por dentro que eu me olhando por fora, eu tava me achando linda, maravilhosa. E eu continuo me achando linda, maravilhosa. Mesmo com o percentual lá que eu falei pra vocês, quando eu vi que tava 29%, né? E agora já foi pra 27%. E não é mais sobre números, é sobre o sentir. E isso mudou a minha perspectiva de percepção e de acolhimento e de auto-amor num nível hard, assim, né? Deu um giro 360. E aí, quando eu nivelei todos esses meus processos da energia do masculino com o feminino, é que eu olhei para isso de novo. De um jeito diferente, mas muito diferente. Falei, agora, né, que eu me sinto, né, já mais nivelada com as polaridades, eu quero olhar de novo para as minhas avaliações, para perceber se oscilar tá tudo bem, mas eu vou fazer o meu melhor. Entende? Mudou o contexto da energia potencialmente sendo colocada. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ai, Karina, que linda. Adoro. Saudade. O meu universo feminino era muito potencial e hoje estou trabalhando no masculino. Sim, a gente precisa, né? Porque senão também não concretiza as coisas. Então a gente precisa dos dois. Foi o que eu tava falando ali pra vocês. Faz muito sentido. Estou na energia do masculino buscando resgatar o feminino. É um processo, mas é muito lindo esse processo. Então, ai, que lindo, tá emocionada. Então, gurias, foi isso que aconteceu, né? Talvez algumas pessoas possam ter até me julgado, no sentido ali daqueles stories que eu fiz aqueles dias dizendo, né? Que eu fiz uma avaliação depois de um ano sem fazer, que quando eu vi eu tava, né, com o peso aumentado, que eu tava com o percentual aumentado. Mas realmente, e era algo que antigamente eu jamais abriria, eu jamais contaria. E agora pra mim tá tão, tipo, sabe, realmente em paz e tão conectado com a minha verdade, todo esse processo, que a transparência 100% aqui com vocês é muito mais fluida. Por quê? Porque eu sei que essas são as nossas verdades, que nós mulheres somos todas, né, iguais praticamente, com sentimentos e internamente buscando evoluções e melhorias. E ficar num universo de competição, de comparação, de tudo isso, é ficar no masculino, em essência. E sim, né, antigamente eu também ficava muitas vezes olhando o Instagram, mas fulana, né, como é que ela cresce tanto, mas ciclana não sei o quê, e o corpo, eu faço tudo e é diferente. Tudo isso que muitas de vocês me falam é energia do masculino pura. Quando a gente tá em competição, quando a gente tá olhando só pra fora, quando a gente tá, né, com aquele sentimento de estar perdida, é porque estamos desconectadas da energia do feminino. Então, esse processo de equilíbrio dessas forças é um processo lindo, né? Eu me formei esse ano na liderança sistêmica, que eu ajudo tanto as gurias do Momento Chega, agora eu emagreço, a equilibrar essas forças, porque hoje eu trabalho muito mais a mentalidade do sentir, do espiritual, do abstrato, dessa conexão maior, mas com aquela pitada que as gurias brincam comigo lá no grupo, a Liz, que é do grupo, sabe, do chicotinho. Ela fala, a Fernanda já tá vindo com o chicotinho. O chicotinho é o cai na real, né? O vamos perceber todo o universo emocional, que é o feminino, mas vamos também manter os pés no chão pra avançar, com energia de avanço, com energia de potencializar resultados. Porque também temos que trabalhar o quê?
merecimento. E o merecimento é: eu mereço ter um corpo bonito, saudável, ter um corpo que eu me olhe ou que eu me ame, que eu não tenha vergonha nem de mim, nem de ninguém. Porque quando a gente chega nesse patamar de eu me envergonho de mim mesma, eu não consigo me olhar, é quando a gente está se anulando tanto e não trabalhando algo extremamente importante que eu falo tanto para vocês: autoconhecimento. Esse autoconhecimento é o que vai abrir as portas de te libertar das amarras que talvez tu venha sentido. E como que a gente desenvolve autoconhecimento? Buscando ajuda. Fernanda, como que tu desenvolveu? Buscando ajuda. Eu sou uma pessoa extremamente, hoje posso dizer, antigamente não era, tá? Porque quando eu era mais nova, eu ouvi em processos de grupo que eu participei, uma psicóloga me falou, tá? Que eu era muito autossuficiente. E eu era mesmo. Eu achava que tá tudo certo, né? Eu resolvo, deixa comigo. Energia do masculino super alta. E ela me falou uma vez assim: como tu é autossuficiente? Só que ela falou, não foi num sentido tão positivo. Eu lembro que ela me olhou meio, né, assim, porque tudo que era me falado antigamente, isso lá na época que eu fazia os grupos, que eu era paciente, né, eu tinha 15 anos, e aí ao longo, né, eu fiquei até quase os 25. E aí eu lembro dela falar: tu é muito autossuficiente. E eu fiquei, gente, do jeito que ela tá falando, não é algo bom. Que é bom a gente, né, também saber ter o comando das rédeas da vida. Mas eu acho que naquela fase lá, ela tava falando assim: tu não tá conseguindo me ouvir, tu não está aceitando e recebendo a minha ajuda. Porque eu ouvia e tá, vida que segue, entendeu? E não assimilava muitas vezes. Por quê? Porque eu não conseguia conectar o sentir. E hoje, né, muitos me falam nos processos que eu estou trabalhando o quanto eu me tornei vulnerável. E hoje vocês estão vendo aqui o quanto eu tô trazendo muita vulnerabilidade para vocês no próprio Instagram. De me abrir, de falar minhas fragilidades, de falar os meus fatores emocionais, dos meus processos, de tudo isso. Por quê? Porque a vulnerabilidade é bonita também. Em que sentido? Somos todas iguais. Ninguém é perfeita. A questão de querer agora normatizar uma perfeição é que virou uma loucura. E quanto mais a gente entender que reconhecer as dificuldades e conseguir, né, buscar recursos, buscar ajuda, buscar processos, buscar evoluir é o caminho, e é assim, a gente está aqui nessa encarnação para evoluir. A gente vai fluir de uma forma muito mais leve, com um olhar muito mais divertido do processo. E não com sofrimento de que, meu Deus, mais uma vez eu vou tentar emagrecer, mais uma vez não sei o quê, mais uma vez não sei o quê. Se cobrando. Já sei que não vai dar certo, já sei. Quando a gente tá muito nessa cobrança, muito ferrenha, é a energia do masculino alta. Entende? Então, está aí a explicação do porquê, para as meninas que estavam aí curiosas, né? A gente aqui fazendo fifizinho, tricôzinho. Eu fiquei 1 ano sem avaliação. Foi algo que aconteceu, mas aconteceu porque tinha que acontecer. Eu tive que me desprender desse universo tão material, tão masculino, de tanto foco, tanta energia. Tu vai dizer assim, Fernanda, pra eu então me desprender da matéria, eu teria que ficar sem fazer avaliação física? Não necessariamente. Não necessariamente mesmo. Eu, como vivo isso, trabalho com isso, precisei. Foi assim que funcionou pra mim. Porque assim, né, e eu já tinha tão enraizado um estilo de vida, uma alimentação, um exercício, que eu não deixei de fazer porque eu deixei de me comprometer. Eu segui fazendo, só que sem tanta energia, tanto foco pra isso. Porque também tem pessoas que ainda não estão com essa base de cuidado tão natural e que deixar de olhar pra isso pode ser um verdadeiro tiro no pé. Em que sentido? De alavancar daqui a pouco uma obesidade num patamar muito alto. Não foi o que aconteceu comigo, porque já é natural meu estilo de vida, é o que eu passo pra vocês. É algo que realmente já vem, né, sendo trabalhado desde os meus 15 anos. Antes até, né, quando eu comecei com dieta restritiva lá com 12, e hoje eu tenho 38, então faz as contas aí pra mim. Já são 26 anos vivendo esses processos, né, de entender essa relação corpo, mente
espírito hoje, né? Então, quando eu falo espírito hoje, porque sim, foi o meu aprofundar muito, né, de mergulhar nesse universo agora nesse último 1 ano e pouco. Gurias, gostaram de saber? Me falem. Agora já estamos indo pro final aqui da nossa live. As que estão chegando depois, eu estava contando aqui para as gurias o porquê que eu acabei ficando 1 ano sem fazer avaliação física, né? Eu sendo avaliada, eu olhando para essa parte mais a nível de material, né? E foco e resultado e números, expliquei um pouco. Vim aqui hoje, vocês estão vendo? Ó, por que eu tô com essa roupinha? O que vocês acham? É pra ficar bonita? Não, não é só pra ficar bonita, era intencional. Aqui está, ó, as polaridades. O branco e o preto, o masculino e o feminino. Então, é as energias. Eu trouxe aqui hoje também pra vocês, até representando através da roupa, a questão, né, das polaridades. Todas são importantes, né? Todas elas são realmente... devem ser olhadas, né? Devem ser trabalhadas. Por quê? Porque essa conexão do yin e o yang, né? Por isso que aqui a pessoa está toda de preto e branco. É para que a gente possa entender que quando a gente alcançar esse patamar, é muito gostoso de viver. É muito leve de curtir os processos. A gente continua tendo desafios na vida. E a minha vida não é só Disneylândia, né? Quem me conhece sabe o quanto eu também sigo batalhando, sigo buscando, sigo evoluindo. Mas, ao mesmo tempo, a gente se torna grande para os desafios. A gente se torna, né, com uma energia alta para dar conta de uma forma mais leve e divertida, dando risada muitas vezes dos tropeços. E é o que tem acontecido na minha vida hoje e que com todo esse trabalho que hoje eu desenvolvi na minha vida, eu não tenho dúvida que as minhas mentoradas, que as minhas pacientes, quando eu falo mentoradas, porque hoje eu trabalho com mentoria individual de alta performance para inteligência emocional e isso em várias áreas da vida, não só necessariamente na parte de emagrecimento, né, mas hoje esse trabalho lindo que começou, né, este ano, que eu já vinha me trabalhando há muitos anos e me senti pronta para começar a atender também as mentorias individuais, eu aplico todas essas conexões das energias, dos processos, dos entendimentos. A Liz, que é a minha paciente aqui das mentorias, sabe, né, Liz? O quanto a gente busca processos de evolução e é um processo, é uma construção e é muito lindo, né? E assim a gente vai tornando a vida leve e a consequência é um peso mais leve. E eu não tenho dúvida que agora que eu voltei a olhar para isso, né, automaticamente vai ser muito mais tranquilo os processos de resultados que eu vou estar, né, tendo e vocês vão estar acompanhando. Já falei para vocês que a minha próxima avaliação é dia 22 de dezembro. Se der treta, tá tudo bem, eu vou tentar avaliar, aprender com os resultados, né? E não é porque eu estou aqui me expondo e demonstrando que eu estou me sentindo pressionada, juro pra vocês que não, porque somos todas iguais. Ontem mesmo eu falei que os pacientes da tarde, né? Eu falei nos stories, quem olhar lá depois, tiveram resultados não positivos, né? E é o que eu disse, estar num processo de buscar evoluir é saber que vai ter dias de comemorar e dias de refletir. É assim que eu enxergo, dias de comemorar e dias de refletir. E refletir olhando para as oportunidades de aprendizado. Sim, né, muitas vezes nos atrapalhamos, sim, muitas vezes a gente pode estar, né, vivendo um momento que nos deixa conturbada, nos deixa sobrecarregada, mas sempre ali tu está tendo uma oportunidade de evolução em alguma área que tu não tá olhando. E aí as coisas vão alinhando e conforme tu vai crescendo, a tua vida vai ficando mais leve e automaticamente a consequência é ter um corpo que expresse essa vida que tu tá tendo, entende? Então, o peso, o que tu tá vendo hoje no espelho, vamos fazer esse exercício quando agora acabar nossa live, que já estamos indo ao fim, tá? O que tu vai sair dessa live e olhar no espelho,
Pode ser do teu trabalho, pode ser da tua casa. Eu estou em casa aqui, trazendo vocês para minha casa, que hoje nas quartas da manhã eu tô sempre em casa. Então, eu tô aqui agora falando com vocês e tô olhando aqui na minha direção, eu tenho um espelho enorme, comprido, né? Para hoje, em algum momento do dia, na frente do espelho. Mas não com aquele olhar da energia do masculino, tá, gurias? De, né, se olhar e já começar, meu Deus, essa barriga, meu Deus. Não, isso é energia do masculino pura, tá? Para e olha o além. O que tu tá vendo na frente do espelho? Tu tá vendo uma pessoa saudável? Uma pessoa que tá levando uma vida mais leve? Tu tá vendo uma pessoa que vem carregando muitos pesos? Uma pessoa que tá sobrecarregada? Que precisa, né, tirar o peso das costas? Quem é você? Além de ser nutricionista, mãe, esposa, filha, quem é você tirando todos esses rótulos? O que tá pesado demais? Entende? Quando a gente passa a se questionar, esse sentir, essa energia do feminino, começa a vir respostas que são as chaves para que você possa mudar verdadeiramente a tua realidade e não sair desesperada atrás daquela dieta restrita que vai fazer com que de uma vez por todas tu emagreça e tu não aguenta ela, porque a vida continua pesada e tu continua buscando satisfação no comer. E não que a gente não possa ter prazer no comer, mas é aquele prazer que não está preenchendo o meu vazio, da minha insatisfação com algo externo que eu não tô vendo, talvez, e nem resolvendo. Entende a diferença? E aí é que eu começo a trabalhar com vocês a energia do feminino. E é tão lindo, porque eu poderia estar aqui com vocês hoje só falando de que, né, coma mais salada, coloca fruta, bebe bastante água. Eu faço isso nos stories, né? Segunda do detox. É importante se olhar para esse mundo mais físico e material. Mas agora que, né, eu expandi minha energia do feminino ao longo desse um ano, se prepare. Vai ter muita reflexão aqui nas lives. Vai ter muito conteúdo para vocês olharem para esse lado belo, maravilhoso, acolhedor, que é a energia do feminino. E procurar deixar esse processo de ter um corpo saudável um pouco mais leve. Certo, meninas? Vamos encerrando. Aqui, deixa eu ler só o que vocês escreveram. Se puderem, antes de eu encerrar de vez, tragam aqui para eu, que eu gosto de estar com vocês, né? Agora que eu faço as mentorias, mas deixa eu falar o que eu quero que vocês tragam enquanto eu falo. Tragam aqui um insight, algo que mexeu contigo aqui nessa nossa conversa, nesse cafezinho aqui, que eu até tomei o café antes e não tomei aqui porque eu queria me entregar para essa live. E eu me atrapalho entre segurar o café e falar, e daí não ia dar certo. Queria me entregar muito para vocês. Então tragam aqui um insight que tu tenha, né, nessa live de hoje. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, de ver vocês. Por isso que eu sou muito realizada nas mentorias em grupo lá do Momento Chega, porque eu vejo cada carinha, eu escuto cada uma de vocês. Na live aqui, eu sinto vocês através da escrita, mas eu sei que às vezes as pessoas têm vergonha de escrever ou estão ainda muito reflexivas, né? E às vezes falando é mais fácil, por isso que as mentorias funcionam muito bem. Mas traga aqui um insight que tu tenha tido, né? Aqui a Liz tá falando, é um processo lindo, né? Então é muito lindo o quanto a Liz já se transformou nos processos. Eu também sou muito tua fã, muito orgulhosa da mulher poderosa que tu é, tá, Liz? Aqui é a Carla. Então, a sinceridade. Muito bem. É ser sincera consigo mesma. É poder olhar o que é o além, né, Carla? É isso aí. Gurias, tá? Eu vou ter que ir encerrando. Aqui é Cris. Ai, Cris, eu não tinha visto que tu tá aqui. Cheguei tarde, mas tu é uma profissional maravilhosa. Insight. Olhar pra dentro de mim. Ah, que lindo, Cris. A Cris, só falando dela, porque ela é uma mulher maravilhosa, poderosa e com uma energia tanto do masculino, mas o feminino, do acolher muito forte, né, Cris?
A Cris foi a minha chefe, né? Minha líder, não vou falar chefe, porque chefe a gente sabe que é uma pessoa que às vezes é, né, intransigente. Mas a Cris foi uma líder maravilhosa, ela foi nossa coordenadora. Na época que eu sempre falo pra vocês que eu trabalhei no Centro Clínico Gaúcho, que nós tínhamos uma equipe multidisciplinar que eu coordenava os grupos, né, na parte de nutrição, palestras, ia nas casas das pessoas. Foi uma fase da minha vida assim que eu guardo no quentinho do coração, com muito amor, com muito carinho. E foi tão especial aquela época. Eu vou começar a chorar, olha só. Ai, Cris, agora tu vai me emocionar já de manhã cedo. Olha só, eu falo pra vocês, né? O meu sentir tá tão forte que agora eu virei um choro só. Aquela época foi muito especial, e não é puxa-saco que ela sabe que é verdade, pela líder que eu tive lá. Porque a Cris era muito acolhedora, né? Muito acolhedora. Eu vira e mexe e ia chorar as pitangas com a Cris lá, falando, Cris, né? Na questão salarial, na questão... Mas eu mereço mais, eu não sei o que. E ela, né, conseguia dar um jeitinho. Eu tenho na minha carteira de trabalho aumentos por méritos que a Cris conseguia batalhar pra mim, e tudo isso eu lembro, né, pra poder aumentar meu salário, e eu sempre buscando, né, e ela sempre me ouvindo. Então, a Cris, né, tem uma energia do masculino altíssima, de muita execução, mas ao mesmo tempo muito acolhedora. É alguém que eu admiro muito, assim. Ai, tá, vocês estão escrevendo aqui, eu já tô emocionada. Se olhar no espelho e se ver. Muito bem, faz, Tati, esse exercício, tá? Em algum momento, com calma do teu dia, faz esse exercício, porque eu não tenho dúvida que vai abrindo respostas, tá? Às vezes a gente não tá com tempo, não tá com possibilidade de investimento num processo terapêutico mais profundo, mas essas lives aqui que eu tô trazendo pra vocês toda quarta às 9h15, tu não perde. Ela já é um movimento terapêutico para te começar a expandir a tua evolução através do autoconhecimento. E eu não tenho dúvida que, né, além de ser a minha missão ajudar vocês e me ajudar também, né, porque eu tô sempre me trabalhando, é algo que vai, com certeza, fazer vocês subirem em degrauzinhos cada vez maior, né, nessa questão desse equilíbrio entre a energia do feminino e do masculino. Aqui a Aline falando, né, eu sou masculino puro e percebi o quanto isso é ruim. E não é que seja ruim, tá, Aline? Mas é algo a ser equilibrado, que nem eu falei pra vocês. Porque sim, a gente tem muito resultado também por ser energia do masculino. Eu conquistei muitas coisas na minha vida por ter energia do masculino alta. Eu sempre fui muito proativa, concretizadora, muito focada, né? Então, assim, eu não tenho dúvida de o quanto essa energia do masculino ela foi também um presente pra mim. Então não vamos recriminá-la, assim, sabe? Não vamos agora denegrir essa energia. A gente tem que falar assim, gratidão por ter essa energia do masculino tão alta, mas agora eu preciso elevar minha energia do feminino também, para que eu viva de forma mais leve. Porque a energia do masculino alta e sem energia do feminino alta, a gente acaba ficando sobrecarregada. E aí não é mulher empoderada, é mulher sobrecarregada. E essa é a diferença, que a gente não quer mais. Eu vou levantar cada vez mais a bandeira aqui para vocês do equilíbrio. Não é a bandeira da sobrecarga, não é a bandeira do empoderamento, mas é a bandeira do equilíbrio de nós mulheres aqui. Porque sim, a gente vai aprender agora, nessa nova era, um processo de equilíbrio. E é isso que vai trazer a leveza e menos peso para nós. Eu não tenho dúvida disso. Certo, Line? Fez sentido isso que eu tô te falando, tá? Então, olha com muito carinho para as tuas verdades, olha com muito carinho para as tuas conquistas, honra o teu processo, tu fez o melhor até agora, né? Com as coisas, com o que tu sabia, com as ferramentas que tu tinha, não tem nada de errado. Tem aquilo que tu sabia fazer com o conhecimento que tu tinha. E agora tu elevando a tua consciência, tu elevando a tua clareza de percepção, que eu já falo pra vocês. Por isso que eu digo, vocês estão entendendo o quanto eu falo que autoconhecimento, conexões de reflexão é libertador, é a porta de entrada pro próximo nível de mais plenitude, de mulher mais equilibrada,
mas não só, né, empoderada, sobrecarregada, isso não dá mais. O poder, né, ele tá no equilíbrio, e é isso que a gente vai cada vez mais aprender aqui. Tá, meninas? Então, isso, qualquer outra reflexão que queiram me trazer, pode mandar no direct lá, que a gente pode seguir conversando em outro momento, tá? Porque agora daí já vamos encerrando, mas quero dizer pra vocês que foi um grande prazer estar aqui, dividir, contar um pouquinho da minha história, do porquê que eu fiquei esse 1 ano sem fazer avaliação, e tá tudo bem. E, né, o quanto agora eu vou dar uma olhada pra isso, mas sem, né, loucurada, com equilíbrio, com leveza, tá bom? Grande beijo aí pra vocês.